Olá pessoal, meu nome é Agatha, sou aluna do curso de Letras da Unifev e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre os modal verbs, que são os verbos modais em inglês. E nós iremos aprender nesta aula sobre as características desses verbos e alguns exemplos deles, porque há uma lista, Iremos ver exemplos de uso de cada um dos tipos de modal verbs. Para iniciar, o que são os modal verbs? Então, os modal verbs, ou verbos modais, em inglês, eles são verbos auxiliares, utilizados para complementar ou mudar o sentido dos verbos principais nas frases. Por esse motivo, eles também são chamados de modal auxiliaries. São auxiliares modais. Esses verbos eles são muito utilizados pelos falantes da língua inglesa. Então, para quem deseja aprender o idioma, eles são fundamentais, para que a aprendizagem seja efetuada da melhor forma possível. Então, a partir de agora, nós iremos falar um pouquinho sobre cada exemplo, e cada tipo de modal verbs. Perdão. Para começar, nós temos o can. Can, ele tem função e sentido de pode, consegue, Tradução dele. Então, ele expressa uma permissão, uma capacidade, uma habilidade e uma possibilidade. Permissão. Can I go to the toilet? Posso ir ao banheiro? Capacidade, habilidade. He can speak 3 languages fluently. Então, ele pode, ele consegue. Falar 3 línguas fluentemente. E possibilidade, We can go to the movies. Podemos ir ao cinema. Então, o can, ele pode expressar essas 3 funções, Ele pode desempenhar essas 3 funções na oração. Temos também o could, que é o poderia, podia, conseguia. O could, ele expressa permissão, habilidade e possibilidade. Então, com o sentido de permissão, nós temos could I talk to the director? Eu poderia falar com o diretor? É uma permissão, Tá pedindo. Habilidade. She could already sing when she was 4. Ela já conseguia cantar quando tinha 4 anos. Então, uma habilidade de desenvolvimento, que a pessoa desenvolve. E expressa também possibilidade. Jane could have been a doctor. Jane poderia ter sido médica. Também nós temos o should, que ele tem sentido de deveria, expressa conselho, recomendação e sugestão. Com o sentido de conselho. You should listen to your mother. Você deveria ouvir sua mãe. Como recomendação,
He should wear a suit to the conference. Ele deveria usar terno na conferência. Como sugestão, he should tell her he isn't going. Ele deveria avisá-la que não vai. Nós temos também o would, que é o gostaria, expressa um pedido ou desejo. Então, ele, em sentido de pedido, nós temos Would you help me do my homework? Você poderia me ajudar a fazer meu trabalho de casa? Com sentido de desejo, I would like to have a pizza. Eu gostaria de comer uma pizza. Além desses, nós também temos o may, né, que é o pode ou poderia, expressa um pedido, possibilidade, uma permissão. Um pedido, nós temos Mom, may I go to the party with my friends? Que é o mãe, posso ir à festa com os meus amigos? Possibilidade, it may rain tomorrow. Pode chover amanhã. Permissão, may I drink some water? Posso beber água? Might, também, né? Pode, poderia, expressa possibilidade. It might be sunny on the weekend. Deve estar sol no fim de semana, perdão. Nós temos o must, que é o deve, expressa uma obrigação, proibição ou dedução. Sentido de obrigação, you must pay your bills. Você deve pagar suas contas. Proibição, you must not tell it to anyone. Você não deve contar isso a ninguém. Dedução, Laura must be sick. She didn't come to school today. Laura deve estar doente. Ela não veio para a escola hoje. Então, né, aqui está fazendo uma dedução do motivo da Laura não comparecer à escola. Ainda, nós temos shall, que ele também é em sentido de deve. Expressa um convite, uma sugestão, uma ação futura, né? Em inglês britânico é usado com I e we. Então, em questão de convite ou sugestão, shall we travel to Miami? Vamos viajar para Miami? E ação futura, I shall be there at 8. Estarei lá às 8. Will, que é o será, né, expressa ação futura. They will get married next year. Eles se casarão no ano que vem. Também nós temos o ought to, e aí tem sentido de precisa, deveria. Expressa conselho. Então, conselho, you ought to call the police. Você deveria, precisa, ligar para a polícia. Então, sobre, né, depois de conhecer os principais modal verbs, nós temos as situações de uso dos modal verbs. Então, o can, may e o could, eles podem ser usados em situações parecidas para indicar permissão ou pedido. No entanto, cada um deles indica algo diferente, né?
nós temos o can, que indica informalidade, o may, que indica formalidade, e o could, que indica informalidade também. Então, nós temos can I ask a question? Eu posso fazer uma pergunta. May I ask a question? Eu posso fazer uma pergunta. E could I ask a question? Eu poderia fazer uma pergunta, né? Isso também ocorre com ought to e should. Nesse caso, o ought to é menos utilizado, ele é mais formal. E o should é mais utilizado, né? Porque ele é informal, ele é menos formal. You should tell it to your mother. Você deveria contar isso para sua mãe. You ought to tell it to your boss. Você deveria contar isso para seu chefe. Então, há diferentes situações de uso. Então, o uso deles na gramática também são utilizados sem o to. Diferentemente da maioria dos verbos, que em sua forma original são escritos com o to, por exemplo, to go, to dance, to study, os verbos modais eles são sempre utilizados sem o to. Não existe infinitivo para os verbos modais, nem particípio, nem gerúndio. Por exemplo, he may arrive tomorrow. Ele deve chegar amanhã. She would like to travel. Ela gostaria de viajar. Com exceção, né, o verbo modal ought to, ele é o único que é acompanhado pelo to. Porém, até nesse caso, o to vem após o verbo. Na forma interrogativa, o to é colocado após o sujeito, né? Ought mais o sujeito, to mais o verbo principal, mais complemento. Já nas frases negativas, o not é colocado entre o verbo e o to. Então fica ought to not, ought not to. No entanto, não é muito comum fazer perguntas com ought to. Ele, como a gente viu, né? Ele é utilizado para situações muito formais. Então, neste caso, utiliza-se normalmente o should. Então, temos os não flexionados, né? Eles não são flexionados. Então, apesar de alguns verbos modais indicarem o tempo em que uma ação ocorre, como por exemplo, o will, né, que ele indica ação futura, e o could, que pode indicar passado, os verbos modais, eles não são flexionados. A mesma forma verbal é utilizada para todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, you e they. Por exemplo, she can dance. Ela pode, ela consegue dançar. They can dance. Eles podem, conseguem dançar. Então, eles não se flexionam independente da pessoa do discurso. Nas formas negativas, usa-se o not depois do verbo modal. Acrescenta-se o not após o verbo modal e não após o verbo principal. Por exemplo, we could not go to the show. Nós não podemos ir ao show. I should not buy the flower for my mom. Eu não deveria comprar a flor para minha mãe. You would not eat here. Você não comeria aqui. I may not sit here. Eu não devo me sentar aqui. Em alguns casos, né,
na forma negativa, os verbos modais, ele pode aparecer na forma contraída. Então nós temos might, né? Might not, fica mightn't. Must, must not, mustn't. Shall, é o shall not, shan't. E é bem, e não é utilizado, né? Em desuso. Will not, fica won't. Ought to, ought not, fica oughtn't. Então, nas interrogativas, o verbo modal lhe precede o sujeito. Né? Nas frases interrogativas, ele vem antes do sujeito e não do verbo principal. Por exemplo, can I eat hamburgers? Could we go to the show? Should I buy the flower for my mom? Would you like to eat here? May I sit here? Então ele vem antes do sujeito. Eles podem ser acompanhados por be, né? Então os verbos modais podem ser acompanhados por be, frequentemente seguido de gerúndio, ou ing, né? ing, expressão do tempo presente ou futuro. Por exemplo, she may be buying clothes now. He might be arriving late. Podem ser acompanhados por have também, pelo auxiliar have, seguido de particípio, expressão do tempo passado. You could have bought it before. You should have arrived early. E também eles não precisam de auxiliares. Então, os verbos modais não precisam de auxiliares. Não precisam ser acompanhados por verbos auxiliares em frases negativas e interrogativas, pois eles já são auxiliares, né? May I drink some water? I cannot go to the show. Shall é mais usado em interrogativas. Então, o verbo modal shall é mais utilizado na forma interrogativa. Geralmente é na primeira pessoa do singular ou do plural, que são I e we. Por exemplo, shall we finish the game? Shall I visit her? Bom, então esses foram o conteúdo, né, sobre os modal verbs, os verbos modais. E a partir de agora, vocês terão alguns exercícios para resolverem sobre os verbos modais.
primeiro exercício, nós temos in the fragment from the second paragraph. These connections may allow access to the internet, for example, to show computers in a store. The word in bold indicates, o may no caso, indica A. Need, B. Advisability, C. Request, D. Possibility, ou E. Permission. Então, a perdão. O modal verb may, ele está indicando, nesse caso, possibility, que é a possibilidade. Então, essas conexões podem fornecer, disponibilizar acesso à internet. Então, a possibilidade. Bom, nesse próximo exercício, está perguntando qual das alternativas abaixo está incorreta. Então, nós temos You should go to bed if you don't feel well. You shouldn't read in poor light. You must take an aspirin. We could have visitors in the afternoon. You ought to not watch TV without your glasses. Então, pessoal, a resposta correta é a alternativa E, porque como a gente viu, a regrinha para a forma negativa, o correto seria colocar um not entre o ought e o to, ficando You ought not to watch TV without your glasses. Portanto, a resposta que está incorreta é a letra E.
Bom, pessoal, esse exercício está pedindo para completar o texto. Complete o texto abaixo com os modal verbs que melhor se encaixarem. Yesterday, I was walking in the streets and the day was really hot. So I decided to stop at a restaurant and drink a soda. When I was almost asking it, I decided that I take care of my health. I drink this, but it be so unhealthy. Then I tried to control myself and I say, I get an orange juice, please. The guy answered me, okay. I put ice and sugar. Then I started to think like, I like sugar, but it be so unhealthy. So I said, no thanks. A few minutes later, I got my orange juice. That sensation made me a winner. I say to myself, congrats, you do it. That history be amazing if I hadn't taken this soda. But okay, tomorrow be different. Então, né, os modal verbs que melhor se encaixariam e completariam o sentido do texto, em primeiro lugar, seria o should. I decided that I should take care of my health. Depois nós teríamos o could. I could drink it, but it would be so unhealthy. Depois nós temos could I get an orange juice? Okay. May I put ice and sugar? I like sugar, but it would be so unhealthy. Congrats, you can do it. E por fim, that history would be amazing. But that's okay. Tomorrow it will be different. Então esses são os modal verbs que melhor se encaixariam no texto. Bom, pessoal, aqui estão as referências utilizadas, né, sobre os modal verbs. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender melhor, né, o que são os modal verbs e as características, os principais exemplos de modal verbs, seu uso, as regras de uso e também o uso na gramática, e assim assimilar esse conteúdo. Afinal, eles são extremamente importantes se você tem o desejo de aprender a língua inglesa. Portanto, esse foi nosso conteúdo da aula de hoje. Eu gostaria de agradecer também pela atenção. Muito obrigada.